Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Então, estou aqui, como prometido, como combinado, e a gente inicia hoje a série Testemunho da Minha Vida. Bom, são várias etapas, nesse testemunho que eu vou contar, que tem a ver com a minha faculdade, com a minha graduação, mas fizemos uma votação no Instagram e a primeira etapa que eu vou contar para vocês é o lanche da faculdade. Isso mesmo. Quando eu estava fazendo minha faculdade, com muita dificuldade, porque foi um momento de deserto, onde eu estava vivendo um momento muito difícil. Estava com o meu esposo, que faleceu no decorrer da série de testemunhos, você vai conhecer a história. E nessa época ele estava acidentado, ele estava em cadeira de roda, então assim, era bem complicado pra gente financeiramente se manter, Então eu trabalhava sozinha em 2 escolas, 2 horários, e quando eu chegava em casa era às 5h30 da tarde e eu tinha praticamente meia hora para me arrumar e ir para a parada do ônibus para pegar a condução e ir para a faculdade. E quase não dava tempo para lanchar, e era muita correria, enfim. E às 6h15 eu já estava na sala de aula da faculdade. E eu lembro que foi um tempo muito complicado, um tempo muito difícil, muito doloroso para mim, onde eu perguntava muitas coisas a Deus, Não questionava assim ao Senhor, mas eu me perguntava algumas coisas a Deus. E ali na faculdade, na hora do lanche, naquele intervalo de 8 horas, quando a professora ou o professor falava, agora a turma vai ter um tempinho para lanchar, enfim, 15 minutos, 20 minutos. E eu me lembro que as minhas amigas, colegas da faculdade sempre me chamavam para ir lanchar. E nesse tempo, como eu falei, era um tempo muito escasso na minha vida, e realmente eu estava com fome, realmente eu queria lanchar. Mas o fato é que, por a gente estar vivendo aquele momento difícil, o dinheiro que eu tinha, o dinheiro que eu levava para a faculdade, era exatamente o dinheiro da condução, da minha condução de ida e da minha condução de volta. Então eu não podia, eu não tinha na realidade aquele dinheiro para o lanche. E elas me chamavam, Magna, vamos lanchar. E eu sempre dizia, não, eu tô cheia, eu lanchei antes de sair de casa, tô cheia, não entra nada. Só que na realidade, quando eu as acompanhava, pra lanchar, enfim, meus olhos lagrimejavam e por várias vezes eu chorei. E eu dizia, Deus, o Senhor não está vendo isso? O Senhor não está vendo o que eu estou passando? A minha vontade de comer esse lanche e não ter a condição de comer esse lanche, que não era um lanche tão caro, mas eu não tinha a condição, porque o valor daquele lanche era exatamente o valor da minha passagem. Então, foram dias bem difíceis. Na realidade, todo o meu processo da faculdade foi bem escasso, bem difícil mesmo, desertos. Mas Deus, Ele nunca deixou sozinha no deserto. E eu disse ao Senhor, Senhor, eu não sei o tempo que isso vai durar, mas eu sei que no final o Senhor tem uma surpresa para a minha vida. E eu tinha certeza que Deus ia me surpreender. No decorrer da série de testemunhos, vocês vão entender melhor. Mas, pulando esse deserto que eu vivi, na minha graduação, terminei minha graduação, veio a minha pós, que é outro testemunho para vocês. E fiz o concurso, que é outro testemunho para vocês. Passei no concurso municipal de Caucaia, que será outro testemunho para vocês. Um dia eu estava em uma praça de alimentação com o meu primeiro salário de concursada. E eu chamei o garçom, pedi o cardápio,
pedi um lanche. Basicamente, um lanche parecido com aqueles lanches que eram servidos ali na faculdade, que eu não podia comer, não podia comprar porque eu não tinha condições. E eu pedi aquele lanche, o garçom veio, trouxe, e quando eu comecei a comer aquele lanche, eu realmente não consegui degustar o lanche, porque o meu lanche se misturou com lágrimas de gratidão e de lembranças de como Deus, Ele cuida, de como o deserto, Ele nos ensina a gente caminhar e a gente conhecer Deus bem de perto. E aquele garçom, ele olhou para mim, né, e perguntou: o que você tem, moço? O que você está sentindo? Você está sentindo algo? E eu falei para ele: não, moço, hoje eu estou chorando, mas é de gratidão por esse alimento. E ele não entendeu muito bem, enfim. E ali eu chorei e eu agradeci a Deus. E eu lembrei de todas aquelas noites em que eu passei indo para a faculdade, sem ter o dinheiro do lanche, somente o dinheiro da condução de ida e de volta. E eu lembro-me que na volta para casa, na condução, eu sempre chorava. Eu sempre chorava, mas não era de tristeza. Mas eu chorava com aquele choro de que Deus, Ele estaria me vendo, que Ele estaria me ouvindo. Que eu sabia que no fim Ele teria o melhor para a minha vida. Não desista, não pare, não desanimes. Haverão dias em que você se sentirá triste, claro. Mas no meio da sua caminhada, Deus, Ele vai te ensinar muitas coisas. E se você deixar que Ele seja o centro, mesmo misturado com lágrimas, no final você vai sorrir, você vai cantar o hino da vitória. Então, gente, esse é o primeiro momento da nossa série Testemunhos da Minha Vida, o lanche da faculdade. Quis compartilhar isso com vocês porque eu sei que muitas pessoas muitas vezes questionam, assim como se perguntam a Deus algumas coisas, mas sabem verdadeiramente que Deus, Ele não desampara e que Ele não deixa nunca os seus filhos. E que mesmo que você não esteja vendo Ele, mas você pode sentir Ele de perto, cuidando de você e dizendo: estou escrevendo a sua história. Estou escrevendo a sua história. Pode ser doloroso, mas no final você vai ver o meu agir. Deus abençoe a sua vida. Compartilha esse vídeo, curte, seja abençoado mais ainda, em nome de Jesus.